Louvado seja Deus. Como é bom, né? Entrar na dimensão da adoração, das orações. Como é bom estar na casa de Deus, na casa do Pai. Amém? Domingo passado, o pastor pregou uma palavra para nós. Promessas de Deus para você e para a sua família. Ele falou sobre Abraão e as famílias sendo benditas através da vida de Abraão. Amém? Nós recebemos essa palavra e como o pastor disse, está no YouTube. Quem não pôde estar domingo, dá uma entradinha lá, ouve essa palavra, compartilha com as pessoas que Deus colocar no seu coração. E nós estamos nessa série poderosa, promessas. E como é especial e importante a gente ativar as promessas no nosso coração. Então, nessa noite, eu quero trazer aqui para o nosso entendimento, com a presença do Espírito Santo, do nosso Deus, a importância das promessas. O pastor falou muitas coisas no domingo passado, sobre as promessas condicionais, as incondicionais, como receber a promessa de Deus. Mas a Bíblia, ela oferece para nós inúmeras promessas. Tem promessas do começo ao fim. Promessas de paz para um coração aflito, para um coração ansioso, promessas de ajuda que vem do alto sobre nós, não autoajuda, mas ajuda do alto. Promessas de vida eterna, promessas de proteção, de conforto, de consolo. A Bíblia traz esperança com essas promessas para nós. E ela traz esperança em meio às tempestades, em meio às dificuldades da vida. Que não são poucas, né, meus irmãos? Não são poucas as dificuldades. E a promessa de Deus é que nos sustenta. Então, nessa noite, eu quero te convidar. Diante do tema, não foi projetado ainda, mas eu falo para vocês, Deus é por você, é o tema dessa noite. Deus é por você. Nós vamos abrir a Bíblia em Romanos 8, no versículo 31. Quero te convidar a abrir a santa e poderosa palavra de Deus, que há uma promessa. Se puder projetar na NVI, por favor. Bem curtinho, mas poderoso para o nosso coração. Romanos 8, 31, há uma promessa de apoio, de segurança, de proteção, de vitória. Mas tem um contudo, é para aqueles que creem no Senhor Jesus. Somente pode acionar essa promessa, viver essa promessa, quem crer no Senhor Jesus. Então vamos ler a palavra. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós? Se Deus é por nós, agora você vai orar essa palavra dizendo o por mim. Se Deus é por mim, e se Deus é por mim, quem será contra mim? É a sua oração dessa noite, diante da palavra que Deus vai nos ministrar. Quem poderá tentar contra a nossa vida, sabendo disso? Sabendo que Deus é por você. Quem poderá tentar? Quem você acha que vai se meter a besta com o queridinho de Jesus? Com o amado de Jesus, com o Filho de Deus, quem vai se meter? Vamos pensar sobre isso. Essa promessa é para você ativar nessa noite. É uma promessa, é uma passagem poderosa. Ela traz encorajamento para aqueles que confiam em Deus, confiam que Deus está presente em todos os momentos da sua vida, não só nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis. Deus está conosco e Ele é por você. O tema dessa noite, Deus é por você. Temos aqui a proteção, o apoio e a certeza de que Deus está do nosso lado e que Ele garante a vitória, preste atenção, contra qualquer oposição que queira se levantar contra você. Mas veja bem, oposição exterior e oposição interior, porque às vezes a oposição nasce aqui dentro de nós. Então essa palavra é para ser ativada. Romanos 8, 31, ele segue mais ou menos aí com 5 perguntas do apóstolo Paulo. Mas ele já fez essas perguntas já crendo nas promessas de Deus sobre a nossa vida. Olha só, por quê? Porque as perguntas, meus irmãos, é que movem o conhecimento. A gente não fica só preocupado com as respostas, mas sim com as perguntas. Porque são as perguntas que me fazem ir atrás do que eu quero saber. E olha que interessante, as perguntas que ele faz aí, em Romanos 8, 31, descendo um pouquinho, mas você não precisa abrir, depois nós vamos abrir Romanos 8 para ler inteiro. Olha só, a primeira pergunta dele, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando você vai ler Romanos lá 8 seguindo, você vai ver que Ele deu o Filho dele para morrer em favor. Ele não poupou nem a vida do Filho dele para morrer por mim e por você.
Então, isso significa que nós temos um valor imensurável para Deus. Nós temos um valor que muitas vezes nós desconhecemos ou não acionamos esse valor dentro de nós. A próxima pergunta é: quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? A Bíblia está dizendo também em Romanos que quem nos justifica é o Senhor. É Deus quem justifica a tua vida, meu irmão. A próxima pergunta é: quem os condenará? Quem vai te condenar? Se a resposta que vem diz assim, que Cristo intercede por mim e por você junto ao Pai, que é Ele que se levanta em nosso favor lá diante do trono e Ele apresenta a mim e a sua vida. E quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Aí vem a resposta: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando você vai lendo, você vai encontrando as perguntas e as respostas, e as promessas gritando ali diante dos nossos olhos, saltando. Deus é por nós e ponto final, é isso que o apóstolo está dizendo. O apóstolo Paulo está esmiuçando para nós aqui, que Deus é pela nossa vida. E se Deus é por nós, a gente tem conhecimento disso, a gente sabe que Deus é pela nossa vida, a gente tem também um opositor chamado Satanás, que é contra nós. Satanás sempre foi contra o povo de Deus desde o início da história. E aí vem a pergunta que é para mim e para você: você vai concordar com quem? Com quem é contra você ou a favor de você? Pensa aí, Deus é por nós, Satanás é contra nós. Você vai concordar com qual opção? Dependendo da nossa postura, a gente concorda com a segunda, que Satanás é contra nós. Mas quando a gente ativa a palavra de Deus dentro do nosso coração, a gente tem a resposta certa como cristão. Eu sei que Deus é em meu favor. O que Satanás é contra mim não me interessa. Então eu vou ativar isso aqui para a minha vida. Satanás é limitado. Ele não pode agir sem a permissão de Deus. E as pessoas vivem mais com medo do diabo. É uma realidade. Então, nessa noite, Deus está aqui para falar ao nosso coração, através da palavra dele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma promessa de quem está conosco em todas as oposições da vida, meus irmãos, porque nós vamos ter as oposições, mas há uma garantia de vitória. Não adianta se opor, vai perder, porque Deus é com você, é por você nessa situação. E de geração em geração, a gente vê acontecendo isso. Quando a gente pega a Bíblia do começo ao fim, você vê que o povo de Deus, de geração em geração, a proteção desse povo foi o próprio Deus vivo, e que Satanás investia o tempo todo. Mas as respostas para essas perguntas aqui do apóstolo Paulo, sabe o que elas provam para nós? Elas provam que o amor de Deus é latente sobre nós. O cuidado de Deus é diário sobre a nossa vida. E que as promessas do Senhor são vivas. Cada vez que você abre a Bíblia, você tem uma promessa ali para arder no seu coração e você ativar a tua fé. Meus queridos, Deus é por você antes mesmo de qualquer pessoa tentar te reprovar. Existem muitas pessoas que querem nos reprovar, com a língua, com os olhares, com as palavras, mas antes de qualquer pessoa tentar isso contra a tua vida, a palavra está dizendo: Deus te aprova. Se você é dele e ele é seu, Deus te aprova, e ele é. A palavra está afirmando isso nessa noite, não há dúvida. Ninguém pode ser contra aqueles que estão guardados em Cristo, aqueles que conhecem o poder da cruz e do sangue. O apóstolo Paulo fez a primeira pergunta: o que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas são essas? Gente, que coisas são essas que ele está falando? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário, quando o sangue dele foi derramado, e você crê no sangue, essas promessas estão sobre a tua vida. A cruz te dá acesso. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós neste texto de Romanos. Cristo nos libertou. O Espírito de Deus habita em nós. Está tudo lá em Romanos 8. Nossos corpos serão vivificados e ressuscitados. Somos filhos de Deus e herdeiros. Os sofrimentos do presente não se comparam com a glória que virá. O Espírito Santo intercede por nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Deus nos predestinou para sermos conforme ao Filho, a sua imagem. Olha quantas bênçãos estão diante dessas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É diante dessas bênçãos aqui que o apóstolo Paulo está falando, que está escrito na Bíblia para mim e para você.
diante dessas bênçãos, tantas infinitas bênçãos, que move a vida de Jesus em favor da nossa vida. Se essas bênçãos são todas nossas, Jesus conquistou na cruz, Deus é por mim, não tem ninguém que vai se opor, porque se opor vai perder, entenderam, amados? Se Satanás se levanta ou usa alguém para se levantar, e você está com o Senhor, caminhando com Ele, você crê no sangue, no poder da cruz, a Bíblia garante, se Deus é por nós, quem será contra nós, amém? Louvado seja Deus por isso. E olha só, em João 3,16, há uma promessa linda, poderosa, que mostra tudo isso que o apóstolo Paulo está falando, vocês sabem de cor, que Deus, Ele nos deu o seu único Filho, unigênito, não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o que Deus faz por mim e por você. E muitas vezes a gente usa esse versículo como nada, já sei de cor. Mas entra na profundidade deste versículo, vê o que Deus liberou em favor da nossa vida, para que a gente conquistasse essa plenitude de vida, essa fé latente no nosso coração. Na hora das batalhas não é para esmurecer, é para acionar, ativar as promessas de Deus. Eu sei que Deus é por mim, não há ninguém que vá ser contra. Eu sei que meu Deus já se levantou em meu favor, o meu Redentor, Ele vive, e Ele luta por minhas causas, Ele luta pela minha vida, Ele luta pela sua vida. Então como que é que Deus, que deu o único Filho dEle em favor de nós, como que Ele não vai agir em favor de vocês? Se Ele deu o Filho, Ele vai agir na nossa vida, a favor de nós, em qualquer circunstância. É isso que nós precisamos entender. Pode ter um exército contra você, mas Deus é em teu favor, meu amado, minha amada. Nós precisamos ativar isso, e nós temos provas cabais aqui na Bíblia, dessas promessas de Deus, essa certeza desse amor que não para, nem um minuto sequer, de ser derramado pela nossa vida. Nós temos provas deste amor sobre nós. Deus é maior que tudo que você está vivendo nesses últimos dias, de tudo que você tem ouvido. Deus é maior que a calúnia que estão levantando contra você. Você está sendo caluniado? Deus é por você. A palavra dessa noite é para você ativar. Deus é por mim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Está recebendo aí um momento de crise na sua vida? Tem crise no relacionamento? Está passando por essa crise? Se você está passando por crise, Deus é por você nessa crise. Você vai sair vitorioso em nome de Jesus. Eu creio no que eu estou pregando nessa noite. É maior do que a enfermidade que você tem enfrentado. Talvez você entrou aqui doente, está doente, Deus é por você. É maior que a sua vontade de desistir, Deus é maior que tudo isso. Está com vontade de desistir de algo, Deus é por você, e Ele vai te levantar no meio dessa situação complicada. Está passando por rejeição? Lembra que Deus é maior do que essa rejeição que você está vivendo. Se estão te rejeitando, lembre-se dessa palavra, Deus é por você. E não há ninguém que possa ser contra o nosso Deus. Ai daqueles que se levantam contra o Deus vivo. O inimigo, gente, o inimigo das nossas almas, não são pessoas, embora Satanás use elas. O inimigo das nossas almas, que a gente precisa ter claro na luta, quem é? É Satanás, já foi falado aqui. E esse inimigo, ele está abaixo do trono de Jesus. Ele está abaixo do pé de Jesus. Ele está abaixo da sola do teu pé. A Bíblia diz para você pisar na cabeça do inimigo. Você tem que acionar esse poder sobre a tua vida, porque ele foi expulso do paraíso com 1/3 dos anjos. Ele não tem nada de acesso celestial. Quem tem todo o acesso sobre a nossa vida é Deus. Quem conhece o nosso sono, o nosso levantar é o Senhor. E a palavra diz em 1 João 5,18, que quem é de Deus, o maligno não toca. Epa, mas tem um contudo aí, hein? Tem um contudo nessa palavra. Quem é de Deus, o maligno não toca, se essa pessoa não anda em pecado. Essa parte do versículo as pessoas pulam. Então você precisa estar dentro do que Deus está falando aqui. O maligno não toca naqueles que andam tentando fazer o que é certo, que está coberto pelo sangue de Jesus. Então vamos lá. Se você crê em Deus, se você serve a Deus,
se você anda nos princípios da palavra de Deus, se você busca Deus verdadeiramente, não só aqui no ajuntamento, igreja, mas se você tem uma busca constante no teu dia a dia, você não precisa ter medo. Você não precisa temer inveja dos outros. A gente escuta muito cristão falando isso. Estão com inveja de mim. Poxa vida, mas se o sangue de Jesus te cobre, você é uma pessoa de Deus, você anda com Deus, você vive o princípio, você serve a Deus, você obedece, você tenta andar na linha reta. Inveja vai contra a tua vida? Ela vale? A Bíblia diz que não, a palavra contrária não vale encantamento sobre nós. Então por que nós vamos temer bruxaria, macumbaria, feitiçaria, maldição lançada, sabe Deus por quem? Voodoo, que tentam fazer aí, né, com o teu bonequinho, feitiçaria de todas as ordens, magia, perseguição. Por que nós vamos temer isso? Olho ruim, olho gordo, a gente escuta isso. Quebrante, está com quebrante sobre mim. Gente, o que é isso? Cristão não tem medo dessas coisas não, quem anda com Deus não tem medo desses ataques. Não tem medo do nome costurado na boca do sapo, não tem medo de tramas de porta fechada, não tem medo de reuniãozinha marcada para falar mal de você. Você não tem medo disso, porque você sabe quem luta por você. Você sabe quem é o teu Deus nessa história. Então, mas nós precisamos ativar a palavra e viver de acordo com ela. 1 João 5,18. Eu quero que você abra a tua Bíblia e leia esse versículo. 1 João 5,18. Abra aí tua Bíblia, lê, você vai ler. Se tiver projetado aqui também é bom, quem não tiver com a palavra em mãos. 1 João 5,18. Quem pode ler em voz alta? Quem pode ler em voz alta? E bem alto, com uma voz poderosa, uma voz de trovão. O que está escrito aí na tua Bíblia? 1 João 5,18. Pode ler, Dario. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando. Viram a chave? O maligno não toca naquele que anda correto. O maligno não toca naquele que anda certo. Então, se você anda de acordo com a palavra, obrigada, Dario. Se você anda de acordo com a palavra de Deus, se você anda na verdade que é a palavra de Deus, você não precisa temer nenhum desses maus aqui que foi falado e nem outros que apareçam na tua vida, porque o sangue de Jesus já faz toda a separação entre a treva e a tua vida na luz, no nome de Jesus. Você crê nessa verdade? Então veja bem, se você conhece Deus verdadeiramente, você sabe do que Deus gosta. Se você conhece o poder de Deus, quando você lê a Bíblia, você conhece Deus e você vai vendo o poder desse Deus. Você não se intimida com o ataque das trevas. Você sabe que a vitória é sua no nome de Jesus. Você vai andar de cabeça erguida porque você não deve nada para o diabo. O diabo não tem legalidade contra a sua vida porque você é temente a Deus. Você anda na verdade que é a palavra. E a Bíblia garante para nós que Deus é maior, que Deus é poderoso, que Deus é mais forte. Quem expulsou Satanás do céu foi Deus, não foi o contrário. Então crente não pode ter medo de Satanás. Crente tem que andar com Deus porque Deus é vivo e atuante na nossa vida. É a promessa que nós precisamos viver. E desde o começo da história, Deus se manifesta em favor do povo dele. Veja bem, Noé venceu o dilúvio como? Construindo a arca, obedecendo. Aí vem Abraão e Sara. Não pode ter filho, a mulher é infértil, geraram o filho da promessa chamado Isaac. Vão vendo o que Deus faz. O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é vivo e atuante. Eles geraram Isaac, o filho da promessa, em idade avançada. Ninguém poderia, mas quando Deus faz uma promessa, aquilo se cumpre na vida das pessoas. E vai se cumprir. Se você tem uma promessa de Deus, você está alinhado à palavra de Deus, você anda na verdade de Deus, a promessa de Deus vai se cumprir sobre a tua vida. Depois de Abraão, então ali, Isaac, vem Jacó, que tem 12 filhos, e vem as 12 tribos de Israel que se expandem por todo Israel. Aí vem José, que sai do poço e vai para o palácio, para um governo. Estava lá, no poço, no nada, na lama. Foi para a prisão, da prisão Deus colocou esse homem num governo, porque Deus é poderoso, Ele é maior do que qualquer lei humana. Aí vem Moisés, acontece o fenômeno
espiritual do milagroso mar vermelho se abrir para o povo de Israel passar. Que coisa mais poderosa que isso? Deus abrir um mar para que o povo dele passe e chegue onde tem que chegar. Aí vem Josué e Caleb conquistando a terra prometida, lutando e conquistando. Aí vem os juízes, vieram todos os juízes de Israel e livramentos de todas as ordens nas guerras. Quando você vai ler o livro de Juízes, você vê lá os livramentos de Deus. Quantos livramentos? Exércitos poderosos eram derrotados e vencia o povo de Deus. Louvado seja o nosso Deus, o sobrenatural de Deus acontecendo ao longo da história. Depois nasce o maior profeta de Israel, Samuel, também de uma mãe estéril, Ana, que não podia ter filho, mas nasce Samuel para governar, para ser o profeta, para ungir depois Saul, para ungir o rei Davi. E os reis governam, e os reis vencem batalhas, e os inimigos perdem. Rei Davi vence gigantes e avança. Vem Davi ganhando território. Os profetas vêm todos anunciando durante esse tempo. Anunciando quem? A chegada de quem? João 3,16, a chegada do Filho, a chegada do Messias. Os profetas vêm anunciando as promessas, e o povo achando que os profetas estavam loucos, né? Aí acontece 400 anos de silêncio entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Silêncio de Deus. Mas as profecias estavam todas lá. 400 anos. Quem nasce? Nasce João Batista para preparar o caminho do Salvador. E em seguida nasce o Senhor Jesus, o próprio Salvador, de uma virgem santa praticamente, porque era uma moça que não conhecia nada da esfera sexual. E ela tem o ventre visitado pelo Espírito Santo e Jesus vem para me salvar, para te salvar e para seguir a missão dele. E chega então essa promessa da salvação através dessa jovem que foi profetizada há muitos anos antes de Cristo nascer. Então existem todas essas promessas até chegar na promessa da salvação e da vida eterna de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi dado um filho para mim e para você, e esse filho chama-se Salvador, esse filho chama-se salvação. É ele que derramou o sangue para que eu e você tivéssemos vida vencedora, uma vida vitoriosa. Então quem será contra nós? Essa é a pergunta do apóstolo Paulo aqui, essa promessa sobre nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode, vocês ouviram aqui ao longo da história, de forma resumida e rápida, mas quem pode ir contra o Deus invencível da história? Quem pode ir contra esse Deus ao longo da história? Ninguém pode ir contra Ele. Deus é maior que qualquer problema, meu irmão, minha irmã, que esteja tirando a tua paz, o teu sono, a tua tranquilidade. Descansa na promessa de Deus, descansa. Eu faço uma pergunta para você, quem é que está te atacando aí? Quem que está te atacando? É externo ou é interno? Porque Satanás, ele vai usar pessoas bem próximas, às vezes pessoas até queridas da gente, geralmente, pessoas em quem a gente depositou uma confiança. Quem é que está te perseguindo? Tem alguém passando por perseguição? Eu tenho certeza que tem, talvez até velada, mas tem. Quem está contra você no dia de hoje? Quem está contra nós, povo de Deus? Tem uma esfera contra o povo de Deus, tem uma esfera de demônios contra o povo de Deus. Eu te faço outra pergunta: o que está contra você é forte ou fraco diante do seu Deus? É forte ou fraco? É fraco, pode dizer forte, é fraco. Pode dizer bem forte, é fraco. Quem está contra a tua vida é fraco diante da grandeza de Deus. Deus mostra aqui pela Bíblia, porque Satanás, meus queridos, ele não trabalha sozinho o tempo todo, não. Ele trabalha sozinho quando ele quer, e quando ele não quer, ele arruma os parceiros. Ele arruma pessoas que se deixam ser usadas por ele e que não estão em comunhão com o Cristo da cruz, que não estão em comunhão com o sangue. E claro que essas pessoas vão ser usadas no natural para nos ferir. E pode ser que você, nesse momento, está sofrendo um ataque desse, mas eu digo para você que essa pessoa, quem está usando ela é fraco. Porque o nosso Deus é forte, então você vai vencer essa guerra, você vai vencer essa batalha. Então não desanima não, porque Ele usa essas pessoas para que você se sinta exatamente assim. Então vamos destruir esse plano sujo de Satanás. Ele quer ver você desanimado, ele quer ver você triste pelos cantos,
Ele quer ver você se sentindo desprezado, rejeitado, desencorajado. Quer que você desista do propósito, do plano que Deus te chamou. Ele ataca exatamente a nossa confiança, com mentiras, com acusações, com palavras indignas sobre a nossa vida. Nós recebemos bastante, né? Esse tipo de palavra. Mas quem é por nós? Quem luta por nós? Então, você nessa noite, se você está vivendo qualquer ataque desse, lembra, Romanos 8, ativa isso na sua vida. Romanos 8, 31, e eu quero te convidar a abrir a tua palavra agora em Romanos 8, a gente vai ler todos juntos aqui comigo, vocês seguindo, eu vou fazendo a leitura. Se puder projetar na NVI para mim, por favor. Nós vamos ler Romanos 8, não só o 31 e 39, que é o que eu declarei aqui através da palavra pregada. Mas nós vamos pegar do 31, da onde a gente começou na palavra hoje. Vamos ler essa palavra poderosa então. Todo mundo lá, Romanos 8, versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós... Você está com marca-texto? Grifa aí, se você tiver. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não dará juntamente com ele e de graça todas as coisas que eu e você precisamos? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Oh, glória a Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia ou a perseguição? Ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que palavra poderosa está aqui para nós. A palavra de Deus, a promessa de Deus, a palavra de Deus está aqui. Mas você precisa ativar. Eu não tenho poder para te convencer. Quem tem todo o poder para fazer esse trabalho aí dentro do teu coração, dentro do meu coração, chama-se Espírito Santo. É Ele que convence a gente quando a gente está no meio de uma batalha, que você está até sem forças. Vai para a palavra de Deus, ativa a promessa que está lá em Romanos 8, 31, mas ativa dentro do seu coração. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Use esse escudo para proteger o teu coração, a tua vida, a tua alma. Não desanima por causa de investidas de Satanás, usando pessoas, não. A nossa luta não é contra carne e sangue, amados. A nossa luta é contra potestades, demônios. Mas o Senhor é conosco. Deus é por você. Não importa o que estão falando, pensando, julgando, tramando. Olha, isso é tão libertador você saber disso, porque muitas pessoas... elas param as suas vidas, os seus planos, os seus projetos, e acham que nada vai dar mais certo, porque ela parou para se importar com aquilo que a pessoa está falando dela. Deus é por você, então não se importe com o que as outras pessoas pensam de você, dizem a seu respeito, tramam sobre você, agem contra você. Não balize a sua vida, não limita a sua vida na ação, sabe, de pessoas que não caminham com Deus e querem te destruir. Às vezes até caminham, mas não vivem princípio, porque caminhar com Deus e viver princípio tem diferença. Eu posso caminhar, vir todo dia no culto, fazer todo devocional, mas eu posso não ter uma vida que caminhe com o Senhor no princípio. Amém? Eu posso estar com Deus, mas não obedecer. Assim como o filho está com o pai, mas não obedece o pai. Então, não baliza a sua vida por ação de pessoas, não. Baliza a sua vida pelo que a palavra diz para você. Não importa qual pessoa seja, pastor, líder, bispo, reverendo, vizinho, patrão, amigo, amiga, não importa. Eu quero te dizer algo muito especial que Deus tem ministrado nesses dias. Tem pessoas que vão caminhar com você por um tempo e que elas vão te amar muito por um tempo, enquanto você faz algo de bom para elas.
Mas elas podem te amar hoje e dizer assim: eu estou com você, estou junto com você até o fim, viu, Néia? Estou junto com você até o fim, estamos juntos. Mas depois acontece qualquer coisa, elas passam a te odiar. Então essa palavra é para te libertar. Tem me libertado todos os dias. Não baliza a tua vida um comportamento de pessoas, não, e nem também no teu sentimento. Baliza a tua vida no que a palavra está dizendo. Lembra que Deus te ama, que Ele tem promessas indeléveis para a tua vida. Lembra que Deus não negocia princípio, que Ele vai te amar de forma incondicional, que pode ser que caia, mas Deus vem e te levanta, Ele te dá chance de recomeçar. Então, para pensar nisso, não para a tua vida porque tem gente te odiando, não, só continua. Existe um Deus que é por você, pode ter gente contra, e muitas pessoas contra, mas Deus é em teu favor. A palavra dessa noite é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não se importa aí com o comportamento de pessoas, não. Se preocupa mais com a tua vida em Deus, como você tem vivido as promessas de Deus e como você tem recebido essas promessas. E olha só o que diz Hebreus 13:6. Firma isso bem forte no teu coração. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, eu não temerei. O que me podem fazer os homens? É uma pergunta. O Senhor é meu ajudador e eu não temerei. O que me podem fazer os homens? Nada. A não ser que você deixe eles fazer. Se você deixar, eles vão fazer. Mas se você acionar a palavra de Deus, o poder de Deus sobre a tua vida, o que está no outro, o que o outro está falando, fazendo, tramando contra a tua vida, faz parte dele, é sobre ele, não é sobre você. Então você pode escolher se isso vai ter efeito sobre a tua vida ou não. Olha só, o que me podem fazer os homens? Só vai te fazer algum mal se você deixar esse mal entrar. Agora, se você ativar o poder de Deus, saber de quem você é filho, para onde você vai, por que você está nessa terra, com quem que você caminha, quem você adora, quem você obedece, quem cuida da sua vida, não pode te fazer mal nenhum. Deus é forte, meus irmãos, o suficiente para te proteger, para proteger seus planos. E essa palavra dessa noite, ela está dizendo exatamente isso, que Deus, Ele nos aprova antes mesmo que qualquer pessoa te reprova. Por isso não fica preocupado com o que estão te reprovando, não. O importante é que Deus te aprove. Ele nos abençoa sempre. Lembra que Deus tem derramado a bênção dEle sobre a sua vida. Vai lá em Deuteronômio 28, até conversava com o Ged sobre isso. Deuteronômio 28, se atentamente você ouvir a voz do Senhor e obedecer os seus passos, o que vai acontecer? Deus vai trazer, as bênçãos vão te perseguir. Você não precisa correr atrás da bênção, porque ela vem, vai ser abençoado. Deus te impulsiona, caminha com Deus. Ele é forte o suficiente para te proteger, para te impulsionar, para te justificar de qualquer acusação. E o que a palavra dessa noite disse, o mais especial de tudo, a vitória vai ser sua em nome de Jesus. A vitória vai ser nossa. Você já está definido no coração de Deus. Lembra disso? No coração das pessoas talvez tenha algumas manchas, mas não para a sua vida porque deu um problema lá. Continua. É no coração de Deus que importa a minha definição e a sua. Quem você é no coração de Deus e o que Ele pensa sobre mim e sobre você, só isso já basta. Às vezes a gente sofre muito querendo provar coisas para pessoas, para as pessoas dizerem assim: perfeita, perfeito, perfeita, perfeito. Mas perfeito só existe um, e assim mesmo foi crucificado. Não acreditaram nessa perfeição, mas nós que somos o povo da cruz, nós acreditamos naquele que é perfeito. Amém? Então, Ele é por você, e Ele decidiu te amar, dando o Filho dEle para morrer em nosso favor. Ele decidiu nos amar. Então, no coração do Pai, nós somos os queridinhos dEle, e Ele é por mim e por você. E aí a pergunta para a gente encerrar: quem ousará contra a tua vida? Se Ele é por você, quem será contra você? Você recebe essa palavra nessa noite, no nome de Jesus. Eu quero pedir para a mídia colocar um louvor e também chamar a intercessão aqui à frente, os pastores, todo o grupo da intercessão.